Somos um povo que alegre vai, marchando dia a dia ao encontro do Pai. Aqui nos reunidos nós participamos dessa igreja santa que para o céu vai caminhando. Boa noite para você que nos escuta neste momento. Estamos diretamente pelo Facebook, nesse dia 10 de junho de 2020, para celebrarmos esta Eucaristia. Hoje vamos pedir também por Dona Elvira e família, pela família Vergne, pela família Marques, por todos os amigos, todos os devotos de Santo Expedito que nos acompanham nesse momento. Eu queria aproveitar para fazer um apelo aos devotos do Expedito. Acompanhe, link lá no Facebook, você que vem na nossa comunidade e participe dessa missa nesse momento, já que não está podendo ir a outro lugar. Esqueça um pouquinho da televisão e privilegie sua comunidade, seu padre, que está todo dia celebrando aqui às 7h30 da noite e domingo às 9 da manhã. As intenções que vêm na internet, né, no Facebook. Inês Silva pede oração para Fábio Barbosa, que se encontra com a Covid-19, Rita de Cássia, Ressurreição, em agradecimento pela recuperação da Covid-19, pela saúde das famílias Silva, Aragão, Assis, Adamastor, Cirino, Farias, Neves, Dora Lécio, Rezende, Silva, Santana, Cardoso, Santos, Batista, Maria das Graças. Venho agradecer hoje as orações, porque nossa querida Elisete Assis já está no quarto e respira bem. Obrigado, meu Deus. Conceição Pinho pede oração pela sua família, pela família Martins. Pinho, pela recuperação de Cláudio, Alain, Roseane e Edinha, e pelo fim da pandemia, que o Senhor aumente nossa fé. Edeuzu pede oração para o Senhor, pede para o Senhor rezar pela alma de José Alves de Oliveira, 7 dias de falecimento, e 4 anos de falecimento de Maria Pereira Silva. Maria Santos pede pela saúde de Ediele, Adriana, Leonardo, Ismael e todos que estão passando por essa terrível doença Covid, e que o Senhor restaure a saúde de todos. Marivanda Pereira dos Santos pede pela recuperação de sua mãe, que está internada na UTI. Marivanda Pereira dos Santos também pela recuperação de seu pai. Elza Maria pede orações para sua família e pela saúde de seus filhos, Eldeiro de Santana, e por todas as famílias do mundo inteiro. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus um perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia. Por todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então nos preparar para escutarmos as leituras deste dia 10 de junho. Deixa eu acender Santo Antônio aqui, quando ficar no escuro. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse:
Ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida, tomou seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que vinha se aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E lhe disse: sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses, e acrescentou: vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei e te confortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte, com a funda em uma pedra, e, como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio libertador. Fortaleza e abrigo, é meu escudo, é nele que espero, ele submete as nações a meus pés. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos, nas 10 cordas de harpa louvar-vos. A vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor Deus, meu rochedo. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio.
e perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus e a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No episódio do livro de Samuel de hoje, nós vemos esse grande salto qualitativo histórico, isso é, Davi, que já é um adolescente, um jovem, né? E que nessa guerra entre os filisteus ele aparece como o grande herói do momento. É claro que a monarquia, quando tinha guerra nesse período, o rei ia na frente com seus soldados. Como eu disse ontem, foi ontem de ontem, essa capacidade antropológica do próprio povo de Israel, de ser um povo de pouca estatura, e que os filisteus eram um pouco maiores, então cria essa imagem poética de um gigante e de um menino que vai vencer o gigante. Não é bem assim as propriedades conduzidas pelo texto original. Nós temos aqui, de fato, de um lado, esse Davi que se apresenta, além de pastor, parece que não tem mais a vocação para pastor, apresenta como aquele que se coloca à frente da primeira batalha como rei, né? E vai falar com Saul para que Saul possa, de fato, permitir que ele entre em combate. Por que isso? Por ser muito jovem, teria que a permissão do rei para passar. Às vezes o cara até queria ir para a guerra, mas o rei sabia que ele ia morrer no caminho, então para evitar constrangimento com a família, então tinha que se pedir autorização. Primeiro à família, depois ao rei. Mesmo se a família negasse, o rei permitisse, ele teria que ir porque a monarquia é um poder, um direito absoluto de quem reina. Ora, o primeiro conselho de Saul é que a constatação real é: este filisteu, ele desde sempre vive experiências de guerra. Nasceu dentro da guerra, então sabe como é o clima, como se defende, como se luta numa guerra. Você ainda é muito jovem, disse Saul a Davi. Mas Davi apresenta as suas duas proezas, que já vieram antes da guerra. Isso é, lembra ao rei Saul que Davi foi liberto, né, por Deus das garras do leão e das garras do urso. Não temos indicação historicamente precisa sobre isso, mas me parece mais uma introdução literária do próprio autor do livro para mostrar a grandeza de Saul. E então se torna um gancho para que Saul, na vida de Davi, então se torna um gancho para que Saul possa permitir a Davi que entre no exército e que vá de fato combater o rei. O curioso disso é que nós temos aqui um rei deposto dando ordem, e um rei ungido que se coloca como submisso total e obediência em tudo ao rei que foi deposto, mas continua na cadeira, continua comandando as guerras. Daí em diante, Davi se prepara da forma mais simples possível. Toma o seu cajado de pastor, pega de fato a pedra, 5 pedras bem lisas, né? E aí seguiu com a sua funda e colocou-se no seu alforje de pastor, que ele servia de bolsa para guardar pedras. E depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Quando a gente olha assim, como é que diz, emocionante, assustador e enganador também, né? Essa ideia do pequeno que vence o gigante. Certamente, na maioria das vezes, o gigante é que vence, ninguém se discute, se independente de fé ou não, mas numa guerra o que conta é a habilidade, a estratégia, a capacidade de sobrevivência de cada ser humano que nela pode se encontrar, ou no meio da batalha se fizer. Davi entra em cena
toma a frente e sai da primeira fileira e avança na direção do filisteu. E tem de fato uma espécie de retruco do filisteu. Quando Davi foi se aproximando, né, ele percebeu que os filisteus também vinham na direção dele. E ele viu, né, que o filisteu era de uma estatura muito maior e que pôde perceber que o filisteu estava de olho nele, percebendo o que ele poderia fazer. Diante desse quadro, né, o filisteu lhe disse: vem cá, por acaso eu sou um cão? Você manda um menino para brigar comigo? E amaldiçoou Davi. Na verdade, o filisteu entende que aquilo ali é uma espécie de ironia, de humilhação, uma espécie de uma brincadeira de mau gosto, mas ele não esperava o que ia acontecer com ele. É claro que na fé o inesperado acontece, mas na vida comum o inesperado dificilmente acontece ou não acontece. Se de um lado tem esse homem vigoroso, forte, carregado de habilidade de guerra, e que tem certeza da sua vitória, do outro lado tem um jovem, promissor, né, que se aproxima para combater contra esse filisteu apenas com pedras lisas e apenas também com a sua coragem e a sua funda. E amaldiçoou Davi. Diante desse quadro, qual é o recurso de Davi? Ele está próximo ao filisteu, por isso se ouve as vozes, o diálogo, não pode voltar porque seria um covarde, e não pode avançar de qualquer jeito porque, de fato, poderia ser trucidado pelo filisteu. E o que é que Davi faz? Prepara a sua única arma e diz que, mesmo o filisteu venha coberto de lança, de escudo e de proteção, confiar de fato nas coisas da guerra, ele está confiando em Deus, no Deus poderoso de Israel, o Deus dos exércitos, que o filisteu insultou quando amaldiçoou o próprio Davi. E disse Davi, com uma confiança inabalável de um jovem de fé israelita, que o Senhor hoje entregará a ele o seu inimigo. Em poucas palavras, Davi vai abater, ainda vai cortar a cabeça do filisteu. Aqui nós temos de fato muita coisa em jogo. Não é só o Davi, pastor adolescente, iniciante, que vai disputar uma guerra, mas é um Davi que, pelas suas próprias palavras, é apresentado como um homem sedento de sangue quando diz que vai cortar a cabeça do filisteu. É claro, como diziam os antigos, no amor e na guerra vale tudo, né? Vale tudo no amor e na guerra. E diz mais Davi: vou dar o seu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra. Era comum nas guerras, quando morria muita gente, e não tinha coragem de se transportar de um lado para o outro, porque às vezes um terreno território, um terreno neutro, às vezes no próprio terreno, no terreno do inimigo, então as pessoas normalmente ou queimavam ou deixavam lá para os animais comerem mesmo, porque os vencedores iam celebrar, levando tudo que podia levar como botim da guerra, né? E os perdedores iam cuidar dos seus mortos, fazendo seus funerais e suas liturgias funerárias, mas às vezes passavam apenas de orações e de cremação de cadáveres. Então estamos no meio, de fato, de uma grande discussão sobre a personalidade forte e delituosa do próprio Davi. Observe que o Davi diz que está agindo em nome de Deus. Mas não foi Deus que mandou matar Golias, é uma guerra. A ação de Davi é de fato individual, pensada, desejada e que alcança seu fim quando mata o filisteu. Diante desse quadro, né? Davi continuou seu discurso dizendo: e toda essa multidão do homem, esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela aliança que o Senhor concede a vitória. Porque o Senhor é o árbitro da guerra e Ele vos entregará
em nossas mãos. Davi parte com esse princípio de que, além de vencer os filisteus, além de dar os cadáveres à terra e aos animais, ele coloca Deus como o Senhor da guerra, como se Deus, com a sua presença, fizesse justiça para os israelitas, matando de fato os filisteus. O teólogo do livro de Samuel, ele com muita esperteza, né, com muita habilidade científica, histórica e teológica, ele coloca Davi numa posição privilegiada. Esse livro é escrito mais ou menos 100, 200 anos depois que os fatos ocorreram. E aí, quando vai escrever, é claro, se tem a grandeza, a habilidade de criar emoções fortes, aumentando certas coisas, diminuindo certas coisas, sempre engrandecendo aquele que serve a Deus, quando na verdade não era necessário. Mas para atrair o interesse dos leitores, se acrescenta coisas que, de fato, não tinham essa enorme grandeza, mas se faz presente, que é parte da literatura mundial, desde os tempos antigos, de acrescentar certas coisas. Finalmente começa a batalha. Davi meteu então a mão no alfoge, né? Depois de ter feito esse discurso um tanto longo, né? Porque está à distância, à medida que ele vai se aproximando, vai falando o filisteu, e chega um momento que não dá mais para se aproximar, porque se torna um risco para a vida de Davi. Davi meteu a mão no seu alfoge, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda. Todo mundo sabe o que é uma funda, né? Todo mundo sabe, é um pedaço de couro amarrado de 4 lados, e você pega com a mão um pedaço amarrado e bota a pedra dentro e atira lá. É uma coisa muito difícil de acertar. Mas o autor faz entender que Davi, mesmo nessa idade eterna, já é um menino jovem que tem lidado com essa funda. Parece até um brinquedo de infância, mas é aqui que se torna algo profundamente perigoso, porque essa funda, atingindo o local mortal, poderia matar uma pessoa. Davi meteu então a mão no alfoge, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto por terra. O que se pergunta até hoje é em quantas possibilidades Davi de fato arremessou para acertar o filisteu. Se você voltar para o texto, ele só tem 5 pedras. Qual delas acertou o filisteu? Será que foi a primeira, a segunda, a terceira? Não sabemos. O fato é, esta pedra, ou por um golpe de sorte, ou pelo destino, ou pela própria capacidade de arremessar a funda, chegou ao centro da fronte do filisteu. Com tamanha força e a ponta penetrou, isso é, o filisteu naturalmente teve um afundamento crânico. Em poucas palavras, teve com o baque, a força da pedra que consegue ultrapassar a casca crânica, teve uma hemorragia interna, uma hemorragia cerebral e caiu. É claro que nessas condições o homem já está morto, era só uma questão de tempo. Mas Davi fez questão de comprovar aquilo que ele tinha dito antes. Olha como isso é terrível de ouvir. O gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu. Poderia acabar o texto aqui, mas o autor vai adiante e diz: ferindo de morte com a funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, isso é um pastor, nunca pegou numa arma, só a funda que ele tinha. Correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. A pergunta é, seria mesmo necessário cortar a cabeça do filisteu quando o homem já estava provavelmente morto? Algumas respostas poderiam ser traduzidas da seguinte forma: na guerra, uma batalha, você tem que ter certeza que o homem está morto para ele não voltar e matar você.
Davi não tem consciência da neurociência do nosso tempo. Mas do outro lado, essa atitude revela um homem sedento de sangue, que já tem a vocação para assassino desde o primeiro momento da sua vida. Ele está tão sedento, tão cheio de ódio e sedento de sangue, e para comprovar sua vitória, não deixando dúvidas, porque de um lado, quando ele corta a cabeça e leva nas mãos e apresenta a cabeça a Saul, ele está metendo em risco, né? Aterrorizando os filisteus, e está mandando recado para o seu rei e seu exército: olha do que eu sou capaz de fazer. E aí, em vez de se tornar apenas um herói, ele passa a ser também olhado por outros olhos, por uma parte do exército e também, sobretudo, pelo rei Saul, que viu nesse jovem um perigo ameaçador para o futuro de Israel, isso é, o reinado, isso é, o trono de Saul, com essa atitude de Davi, que mostrou do que é capaz, no seu primeiro embate, de fato, mostrou que ele, assim como pode ser um bom amigo, ele pode ser um perigoso inimigo para o reinado de Saul. E a partir desse dia, então, a popularidade de Davi foi para as alturas. Alguns textos históricos falam que Davi foi carregado pela população, e alguns diziam: enquanto Saul matou 10, Davi matou 1000. E aí exaltavam muito essa vitória. O rei ficou sabendo e colocou, como a gente diz no popular, as barbas de molho, porque Davi descobre também nesse momento o seu poder, a sua capacidade bélica, e ele não entende isso como um golpe de sorte, certamente poderia ter sido também, mas ele entende isso como uma entrada triunfal no exército. A gente vai ver com o passar da liturgia, e Davi era um homem perigoso porque ele era carreirista, ele era um diplomata afiado, e ele tinha, com o passar do tempo, um grande poder sobre o exército. Em poucas palavras, a influência de Davi começou a tomar da mão do rei o exército, porque os homens da guerra confiavam muitos anos em Davi, que venceu, passou 40 anos de sua vida fazendo guerras. Então, aqui não é apenas um ato de cortar a cabeça, mas um ato que revela um outro lado, o lado sinistro, o lado tectônico obscuro do próprio Davi, que até então ninguém conhecia. Cai por terra naturalmente a imagem do Davi, um jovem, né, de boa aparência, o pastor. Essa imagem romântica, essa imagem do homem da terra, da simplicidade, cai de fato, definitivamente no penhasco da verdade, porque a atitude de Davi foi de um assassino profissional. Isso é, de um combatente de guerra já maduro nessa vida. E por isso ele assustou tanto aos inimigos quanto aos amigos. É um recado muito claro que Davi deixa quando mostra como troféu a cabeça do filisteu. E, vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Aqui recorda uma tradição que era muito antiga, que poderia até ser retornada hoje, essa tradição. Por quê? Em uma guerra, os seus adversários mandavam o mais forte para combater contra o mais forte de lá. Quem perdesse, perderia tudo sem lutar totalmente, né? Ou ia para casa, e quem ganhasse, então ganhava também a guerra. Então, existia essa tradição. Imagine se a gente se colocasse hoje dessa forma, né? Aqueles que procuram a guerra, os dirigentes dos países fossem lá e brigassem entre si. Era muito mais fácil, muito mais tranquilo e menos sanguinário, e inocente não morreria. Mas não é assim. É diferente, né? Totalmente diferente. Portanto, Davi hoje passa a ser conhecido em Israel, sobretudo em Belém, na sua cidade, por esse grandioso feito que tem consequências admiráveis para a vida pessoal de Davi e consequências preocupantes para os seus adversários e seus amigos. E a pergunta fica, né?
do que é que ele seria capaz se realmente subisse ao poder. Do que é que ele seria capaz se ele tomasse suas mãos o exército de Israel. E aí o autor vai mexer com essa tentativa de apresentar o Davi guerreiro com as suas próprias convicções pessoais de homem que é apaixonado pelo Davi desde o início. O evangelho de hoje, minha gente, é Jesus que estava em Cafarnaum e depois voltou e entrou na sinagoga no dia do sábado. Nós vimos a semana passada que os embates por sempre no dia do sábado. Depois na casa de Pedro, né, curando o paralítico. E hoje ele volta à sinagoga, novamente no sábado. Ora, na sinagoga se encontra um homem com a mão seca, né? Ou a mão ressecada, exigia em outro termo. E Jesus, quando viu essa situação, percebeu também no olhar das pessoas que perguntavam, será que ele vai curar? Será que ele vai curar no dia de sábado? Jesus, percebendo o que eles pensavam, olhando ao redor dele, fez uma pergunta que é fundamental para colocar em xeque o dia do sábado. Já disse a vocês aqui que o sábado só podia ser quebrado, isso é, manchado com qualquer atitude se fosse um caso de emergência. Fora isso, era proibido e poderia até provocar causa de morte aquele que interferiu no sábado, quebrando o seu ritual. Jesus faz uma pergunta que obriga os judeus que estão na sinagoga a pensar. E a nós também que estamos no tempo de hoje. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Imagine se os cristãos deixassem de fazer o bem no domingo porque é o dia do Senhor. Então a vida ficaria submetida aos caprichos e à força do domingo. A essa questão, Jesus tenta colocar na cabeça dos judeus que a vida está acima do sábado. Ou o sábado caminha com a vida ou não tem sentido de existir. Não pode ficar sempre pensando no passado, o que foi Israel, Egito. Não. Tem que pensar que o mundo de hoje tem uma outra tratativa, uma outra informação, uma outra forma de viver e de interpretar o que já foi sucesso no passado. E disse, salvar uma vida ou deixá-la morrer? É como se perguntasse, qual o significado da vida? Qual é o valor da vida? O significado da vida, para nós que cremos, é que ela veio de Deus desde o ato da concepção. O valor da vida não existe. Não se trata de valor econômico, nem afetivo, nem psicológico. O valor da vida é inestimável ao dono da vida, que é o próprio Deus. Então, nada que é humano deveria ou poderia comprar, destruir ou matar a vida. Porque a vida não veio das mãos humanas. Jesus coloca essas duas interrogações para sustentar a sua força curativa e produtora de vida para aquele homem que está cego, que está de fato com a mão seca. Em poucas palavras, quem está doente não pode esperar o dia que você queira me curar. Quanto mais cedo, melhor, porque essa é a atitude que Deus tem diante de cada um de nós. Agora, só que Deus não tem uma pessoa para curar. Deus tem, só na Terra, são mais de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. E antes desse quadro, você vê que existe uma concepção da vida na imagem de Deus e uma concepção da vida na imagem do homem. Hoje você vai, o cara atropela, ou mata dois, mata três, não tem flagrante, pagou a fiança e vai para fora. Essa é a lei civil. Hoje o cara atropela alguém, ou de fato aleija alguém, não tem o flagrante, levou o flagrante, prova todo mundo, não. Ele paga a fiança e sai. Então,
A vida custa, de fato, o valor da vida é o valor da ofensa que o cara pode pagar. E isso é, aos olhos de Deus, um absurdo. Aos olhos da igreja, que deve repetir a doutrina que aprendeu de Deus, é um absurdo enorme. Se nós chegamos a um ponto onde o valor da vida simplesmente não representa nada, onde de fato o que se pode tentar fazer é preservá-la para que ela não seja atingida de nenhuma forma e ela seja conduzida até os seus últimos dias com perfeição, com cuidado, com proteção e com dignidade. É por isso que Jesus faz essas duas questões. Isso é, o bem, e deve estar sempre a favor da vida, e a vida é o bem maior, inestimável, dom de Deus, presença de Deus no meio dos homens, é a vida. Por isso o homem é imagem e semelhança. É imagem e semelhança da vida que veio de Deus. Então, em primeiro lugar, tem essa questão. Em segundo lugar é deixar viver ou morrer. Qualquer homem de bom senso sabe que o melhor da vida é que ela viva. Porque se não tem vida, não tem nada. Aqui eu estou falando de vida racional, inteligível, sensível, suprassensível, espiritual. Não se fala de uma vida qualquer. Não é apenas o homem da mão seca que está em jogo aqui. A universalidade do conceito de vida aqui, ela resplandece como algo até mesmo em profundidade desconhecido ao homem do tempo de Jesus. Mas o autor fixa-se somente nesse ato, porque ele tem como ponto a desobediência de Jesus para salvar a vida desse homem e o conflito que virá mais tarde contra os fariseus e herodianos. Portanto, diante da vida, não tem o que se discutir. A vida é para se proteger, difundir e defender. Não obstante todas as legislações civis, a gente precisa, como ser humano, pessoas de bom senso ou pessoas de fé, defender a vida em qualquer circunstância. É por isso que a guerra, minha gente, é uma ida sem volta. É uma loucura absurda que nem mesmo o homem consegue entender e só reflete depois que acontece. E aí, nessa imagem muito preciosa, provocada por Jesus com 2 questionamentos, espera-se uma resposta concreta em admitir o valor da vida, mas eles não disseram nada, com medo dos fariseus que estavam ali. Mesmo que as pessoas simpatizantes estavam na sinagoga, não teriam essa coragem, essa liberdade de pronunciar-se a favor da vida salva, porque era sábado. E então Jesus assume para si a responsabilidade de ser apedrejado e morto para dar uma vida nova a esse homem que tem uma mão ressequida, uma mão seca, uma mão que não ajuda em nada. É o peso morto na vida dele. Jesus assume para si o que virá depois, né? O que virá depois é a perseguição de morte, mas a favor da vida, obediente ao Pai, mas sobretudo consciente do que pode acontecer. Jesus se reserva o direito divino de obedecer exclusivamente ao Pai e não aos homens, de curar aquele homem. Como eles nada disseram, isso é o grande pecado da omissão, porque diante da vida todos devemos nos manifestar, mas sempre a favor da vida, nunca contra a vida. Porque a vida, como eu disse, é tudo que nós temos. Tirou a vida, tirou tudo, não tem mais nada. Vamos fazer uma hipótese absurda? Se todos os homens morrerem no mundo inteiro, que sentido teria a Terra? Nenhum. Deus criou tudo para dar ao homem, porque o homem é que é a vida pensante. A vida irracional
nunca vai proclamar a Deus. Claro, na piedade religiosa, na mística, na metafísica religiosa, tudo é possível, mas no concreto, se não tem um homem para dar o nome às coisas, descobrir as coisas, proteger as coisas, dividir as coisas, o humano vai ter o seu recurso natural. Nós estamos vendo agora o comentário mais moderno, é que as praias estão mais limpas, mais bonitas, mais limpas, mais higienizadas. Por quê? Porque o homem não está indo lá. Esse mesmo homem que é presenteado por essa vida é o mesmo homem que mata a vida hoje. Esse mesmo homem que recebe a natureza linda, maravilhosa, para que possa sobreviver ele e toda a sua geração, é o mesmo homem que mata, que suja os mares, que mata as nascentes dos rios, que mata a plantação e que vai matando sistematicamente, dando-nos a compreender que não tem mais amor, nem interesse, nem valor, nem conceitual, muito menos valor de fato, concreto à vida, não importa seja humana ou se seja a vida natural, né? Então Jesus assume para si a responsabilidade e diz, olha, Jesus então olhou para o seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Vamos lembrar de uma coisa aqui que cheio de ira e tristeza não é verdade. Isso aqui é uma tradução muito mal feita. O texto grego sugere, eles olhando para ele, completamente decepcionado e percebendo a sua incapacidade de compreender o valor da vida. Porque eles eram duros de coração, fechados à novidade de Deus. Jesus assume tudo isso e disse ao homem, estende a mão. Atenção, nós estamos diante de um fenômeno extraordinário. Extraordinário. Estende a mão. Agora, imagina a cara dos adversários e simpatizantes diante daquele homem que vai estender a mão. Esse é o momento do bem contra o mal. O bem que quer dar dignidade à vida deste homem e o mal que quer apedrejar, matar Jesus, porque no meio entre o bem e o mal tem uma lei que ainda é interpretada nos moldes antigos. E disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ninguém fala, ninguém diz nada. Não tem uma alegria, não tem uma resposta, não tem nada. O que é que Marcos diz? Ao sair os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Isso é, Jesus já tinha feito milagres e todos eles foram computados por testemunhas que levavam ao sinédrio, ao sumo sacerdote, aos herodianos e que já de fato cumulou o depósito de acusações contra Jesus pelos seus feitos e agora já se fala de sentença. Observe, nós estamos no capítulo 3 de Marcos. Jesus já está sentenciado a morrer, mas só vai acontecer isso na hora que Deus decidirá. Portanto, a primeira leitura é o embate de cada dia do Evangelho, é o embate de cada dia da nossa vida. A escolha pelo bem ou pelo mal. E só quem pode escolher somos nós. Nós podemos fazer viver ou morrer. Portanto, aquilo que nos cabe é sempre fazer conscientemente a escolha certa, salvando-se sempre a prioridade, a superioridade do direito à vida, que é um direito divino. Não é apenas um direito natural, é um direito divino. Para nós, de bom senso e que cremos, a vida é um presente de Deus para mim. Por isso, eu não sou dono da minha vida. Eu a recebi do próprio Deus. Ofereçamos a Deus
nosso pão e nosso vinho. Que nossa oração possa ser agradável ao coração do Senhor e ser levada até o seu altar santo, o seu altar que recebe as coisas, que recebe de fato os nossos pedidos e que leva, é celebrado como orações na presença do Senhor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quisestes que Ele fosse o fundamento de todas as coisas, e a todos deste participar da sua plenitude, sendo verdadeiro Deus, e despojou-se de sua glória. E pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro, elevado acima de toda criatura, tornou-se a fonte da salvação para todos os que fazem a sua vontade. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associados aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que faleceram de maneira particular, os falecidos desta celebração, desse momento, e de todos que foram ao vosso encontro. Todos aqueles que morreram na esperança da ressurreição, os que partiram desta vida, acolhei-os, Senhor, junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo e do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco, na alegria do Senhor, na esperança que essa força que vem de Deus nos revela, nos encoraja. Saudai-vos uns aos outros na paz do Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Oremos. Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor os que alimentais com o mesmo pão, por Cristo nosso Senhor. Desculpa aí, mas do nada o celular disparou com uma música que não tinha nada a ver. Quero lembrar vocês mais uma vez o meu apelo, pedindo a vocês que nos ajudem com um pouquinho desse amor em forma de alimento. Estamos precisando muito, tem muita gente com dificuldade. E nós, infelizmente, graças a Deus, estamos a serviço do Senhor.
e podemos ajudar as pessoas, venho fazer esse apelo a vocês. Que nos ajude mais uma vez, a ajudarmos aos outros. Lembrando também aos devotos Santo Expedito, aos amigos de Santo Expedito, e procure a comunidade, o dia mais confortável para você, avise, procure Heráclito, para que a sua contribuição mantenha a cidade, mantenha a nossa comunidade funcionando, né? Pagando as contas, ajudando aquele que precisando ajudar. Aliás, é o nosso compromisso como igreja, né? Como igreja, fazer com que a nossa comunidade esteja em dias com as nossas próprias responsabilidades. E lembrar também do meu canal no YouTube, Emanuel Berg, e você vai lá e toca o sino. Infelizmente, são pouquíssimas assinaturas, não chegamos nem a metade de 1000. Mas eu continuo aqui insistindo e pedindo a vocês que nos ajudem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Rogai por nós, ó Antônio, lá no céu, onde reina a alegria junto a Deus. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Saúde e fé. Continuemos em oração uns pelos outros, pedindo ao Senhor que nos proteja, nos encoraje e nos livre de todos os males. Amém? Até amanhã no mesmo horário, se Deus quiser.